A igreja de Esmirna é a igreja mais fiel de todas. É a igreja que encontra da parte do Senhor Jesus elogios, estímulos para prosseguir, enfrentando um mundo bem difícil. Uma das pessoas daqui do grupo, falando também comigo hoje, falou assim: percebi que o senhor tem muita coragem de falar certas coisas, e disse: nunca vi pastor em lugar nenhum falar essas coisas desse jeito. E eu falei: eu acho que eu estou tão longe ainda. Essa igreja de Esmirna tinha um pastor, o nome dele era Policarpo. E Policarpo foi discípulo dos apóstolos, é um dos pais da igreja. E Policarpo foi um homem muito crente, foi pastor de Esmirna. O exemplo dele é o exemplo de um homem que realmente não arrega, não retrocede, fiel até a morte. Abra sua Bíblia aí, por favor, nessa carta que o Senhor Jesus escreveu a Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim o texto, tá? Essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que começa e que termina as coisas, o primeiro e o último. E depois ele fala: alguém que é vitorioso sobre a morte. Essa igreja, diferente daquela igreja de Sardes que parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Essa igreja, ela tinha tudo para estar morta, por causa da luta que ela vivia. Entretanto, ela, como o Senhor Jesus, ela vence a morte. Então, Jesus se apresenta para essa igreja como: olha, o tempo que vocês estão passando se iniciou comigo, mas também vai terminar comigo. Eu começo e termino. E o tempo de vocês é o tempo que vocês estão provando a morte, mas vocês estão vivendo a ressurreição. É impressionante que muitas vezes a didática que Deus usa é usando o sofrimento. A gente precisa entender isso. Alguns sofrimentos Deus manda para a gente. Outros sofrimentos são consequências dos nossos próprios erros. Outros sofrimentos são consequências de estarmos na terra, no mundo caído, onde a gente está em determinado lugar ou determinada situação e simplesmente aquela coisa acontece conosco. Não foi erro nosso, não foi consequência, nem muito menos foi um projeto direto de Deus, mas aquela situação vem e faz a gente sofrer. Seja lá como for, independente de como o sofrimento se acomete a nós, a verdade é a seguinte: todo sofrimento é um laboratório de Deus para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar. E quando falo aperfeiçoamento, eu não estou falando de ele acrescentar à nossa identidade alguma coisa, mas de nos fazer ver o que ele já fez em nós, nos fazer perceber isso. Essa igreja parece ter provado com muita força o que é sofrer. Então ele se apresenta como aquele que está vivo, aquele que vive, voltou a viver. Então no versículo 9 ele traz elogios para a igreja. Veja: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Veja, a primeira coisa que ele fala aqui nesse versículo é que eles teriam uma perseguição intensa. Essa perseguição está em 3 níveis. Uma, oposição dos judeus, que eram sinagoga de Satanás, conforme está aqui. A outra era uma pressão que eles sofriam de um culto imperial. O culto imperial requeria que todo mundo dissesse que César é o Senhor. A palavra Senhor é Kyrios. Acontece que os
salvos, os cristãos, eles não chamavam César de Kyrios, porque Kyrios quer dizer um senhor que governa tudo em você. Eles entendiam o governo romano como um governo de Estado, terreno, mas não pode governar minha mente, meu coração, minha adoração, meu amor, não pode governar. Então, Kyrios é esse tipo de senhor. Então, eles diziam, só Jesus é o Senhor, só Jesus é Kyrios. E tinha que se afirmar, César é Kyrios. Então, quando o cristão era posto à prova, e ele dizia, Jesus é Kyrios, então ele se denunciava, e isso muitas vezes era motivo de morte. E na igreja de Esmirna parece que essa pressão do culto imperial se fazia muito forte. E uma última coisa, por causa dessa muita pressão que eles estavam sofrendo, uma pobreza extrema se abateu sobre eles. Essa perseguição romana fez com que eles perdessem patrimônio, perdessem emprego e muitas vezes perdessem a liberdade e até a vida. Então, eles estão passando por uma grande tribulação, uma grande prova. Entretanto, essa pobreza material, o Senhor faz questão de dizer, mas vocês são ricos. Impressionante como o Senhor vê muito além da situação material, ou a situação que nós reputamos como real. Vamos entender isso? Parece que há camadas da realidade. Existe uma realidade que é a realidade puramente material. Essa não é a realidade suprema. Existe uma outra realidade, a realidade que é de Deus para nós, para a terra, e que traz a história até a sua consumação. Essa realidade faz parte de um plano. Quando a gente olha para a realidade puramente material, a gente tem emoções governadas por circunstâncias. Quando a gente olha para a realidade a partir do plano de Deus que está revelado na Bíblia, as nossas emoções passam a ser governadas por Deus, ou pelo plano, pelo que Ele quer alcançar, por onde Ele quer chegar. Por exemplo, um crente pode ter certeza de que a vida dele vai dar certo por causa da obra de Cristo. Então, por causa desse plano, ele não precisa se deixar abater como os demais, quando as circunstâncias puramente materiais, físicas, lhe acometem. Ele sofre. Entretanto, por ele ter uma outra camada de entendimento, uma outra percepção da realidade, então ele se eleva, ele é tomado de esperança, de encantamento para uma vida superior. O que Jesus está dizendo para essa igreja é isso. Na realidade física, vocês são pobres, mas eu vejo vocês, eu tenho um plano eterno, e quando eu olho para vocês dentro desse plano, vocês são ricos. Isso é extraordinário. Eles estão acumulando alguma coisa muito grande, porque riqueza é acúmulo, né? Então, alguma coisa muito preciosa está sendo acumulada através da vida desses irmãos, mas vocês são ricos. Essa oposição que a igreja judaica fazia era uma espécie de cooperação que eles tinham com Roma para abater o cristianismo que eles reputavam como seita. Então, aqui na terra, um cristão daquela época, onde ele encontrava apoio? No Estado? Não. Naqueles que entendiam Deus como eles entendiam? Também não, porque os judeus também não apoiavam. Eles só encontravam apoio em outro cristão. Então isso era muito difícil, porque você estava no meio da sociedade, mas não tinha nenhum lugar onde você pudesse se apoiar. Então ele diz no versículo 10, por favor, dê uma olhada aí. No meio dessa situação ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Nesse caso, tem um projeto de Deus onde o sofrimento é incluído. Nesse caso aqui, tens de sofrer. Então diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, um tempo bem determinado. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja a proposta de Jesus, ou melhor, a força que Jesus está dando a essa igreja. Em vez de vocês olharem para o que eles podem fazer com vocês, vocês olhem para o que Deus está dando a vocês. Então, não temas.
é muito legal, porque muitos relatos da história do cristianismo, quando cristãos eram postos para a morte publicamente, o resultado da morte desses cristãos era conversão geral. O auditório, milhares de pessoas se convertiam enquanto cristãos eram mortos. Roma chegou a um ponto de querer desistir de fazer esses espetáculos, porque cada vez que eles faziam, havia mais conversão. Então, Deus estava usando o sofrimento dos cristãos como uma propagação do Evangelho. E então se cunhou a frase que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. É como se cada um que morresse fosse plantado na terra para brotar muitos frutos. Então, muita gente se convertia. O que o Senhor Jesus está dizendo para eles é: olha, não olhem apenas para esse horizonte. Vocês, dentro do plano que eu tenho para vocês, vocês não precisam temer nada. Sejam fiéis apenas até a morte, e vocês vão ter a coroa da vida. É o que Jesus está dizendo. A coroa da vida é essa recompensa superior à própria vida de Deus, a vida celestial. Versículo 11, ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Bom, a segunda morte é o inferno, é ser colocado no inferno, condenado eternamente. Então ele está dizendo que quem é fiel pode ter certeza que não haverá um inferno, pelo contrário. Então, vamos usar essa lógica, tá? Se durante aqui na terra, aquilo que foi o objeto do nosso prazer foi Deus e a presença de Deus, então o que é que nos aguarda no mundo por vir, senão as delícias da presença de Deus, uma vez que Deus aqui já está sendo o nosso prazer. Agora, se aqui na terra os prazeres que a gente está buscando são contrários a Deus ou longe de Deus, então lá na vida por vir, o que nos espera também é alguma coisa longe de Deus. E do mesmo jeito que poder pentecostal, né, irmão? Tem que falar ainda mais alto para poder. Então, o pior é que acho que é feito coreano, né? Fala um negócio assim. É chinês, né? Então aí você, né? Bom, perdi, eu me perdi e perdi também a linha de raciocínio, e também não tem como, né? Estou lá cultuando, louvado seja Deus, né? Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que espera para aquele que aqui goza Deus, desfruta de Deus, é o gozo eterno de Deus. Mas o que não goza Deus aqui na terra, o que espera é o não gozo de Deus lá fora também, na vida por vir. E o que é essa vida sem Deus depois? É o inferno. Então, se a pessoa aqui não quer Deus, na prática não quer, o que é que ele espera depois? É um novo horizonte sem Deus. Só que esse novo horizonte sem Deus é chamado de inferno. Recentemente eu preguei isso na igreja e expliquei. Imagine você vivendo numa sociedade onde ninguém morre e não há leis nem regras para domesticar os apetites da humanidade, e o diabo levantando ainda mais esses apetites. Então todo mundo querendo passar por cima do outro, fazendo o que quer contra o outro para se dar bem, e todo mundo disputando ao mesmo tempo, sem nunca ter um amigo ou alguém para poder ser. Imagina o caos que é isso, irmãos. Um mundo sem Deus, um inferno. Deus lançando uma condenação eterna. Esses de Esmirna, pelo contrário, tiveram aqui a fonte de prazer, mesmo quando estavam passando pela luta e pela dor. A fonte de prazer a Deus,
Agora, no verdadeiro prazer, o que eles vão ter? Deus, a coroa da vida. Isso é muito bem ilustrado pela morte de Policarpo. O resumo da morte de Policarpo, que foi no ano 155, foi o seguinte: ele foi levado a um estádio para ser executado e deram a ele uma chance de negar o Senhor Jesus publicamente. Se você negar Policarpo, você está salvo, pode sair daqui vivo. E então ele respondeu: sirvo a Cristo há 86 anos, ele nunca me fez mal, como poderia blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Ele foi queimado vivo, sua fé permaneceu e a igreja permaneceu fiel também. Policarpo é o exemplo do que Jesus escreveu para Esmirna, no ano 155. Parece que é isso, irmãos. Tudo se resume a o quanto de Deus a gente tem aqui na terra, o quanto a gente vive isso, desfruta disso. Não vamos perder Deus para as lutas da vida. Pelo contrário, vamos deixar que Deus as use para a gente encontrá-lo mais, para a gente tê-lo mais. Não vamos perder Deus por causa dos nossos outros apetites. Pelo contrário, vamos deixar que esses apetites sejam domesticados pelo Espírito, para que a gente tenha mais de Deus. Me parece que o grande desafio, enquanto a gente lê as cartas de Jesus, é isso: o quanto de Deus a igreja quer Ele, quer dele, quer mais Ele. O quanto você quer? Vamos voltar, né? Uns vão ainda passear aí pela Europa, pelo mundo afora e tal, e desfrute, aproveita, e por favor, aproveite o máximo que você puder. Mas a gente volta, né? Deus quiser, a gente volta, né, irmão? E quando a gente chegar lá, quando a gente estiver de novo na nossa rotina, que bom a gente poder aqui parar e pensar nela e falar: acho que Deus me trouxe aqui para um tempo de retiro espiritual, não só para um tempo de turismo, e nesse retiro talvez ser chacoalhado. Tem gente nossa aqui nesse grupo que está na dúvida se é crente, está na dúvida se vai para o céu, porque me confessou isso. E nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos fortalecer a fé uns dos outros, podemos orar uns pelos outros. Tem gente lá em Recife também que está assim, mas tudo começa conosco, comigo, né? Cada um. Senhor, me ajuda, por favor, não me deixe perder isso não. Esse fogo, esse desejo bem real, como Paulo tinha, como João tinha, como Policarpo tinha. Senhor, não me deixe perder isso. Amar a Deus mais que tudo. Vamos orar por isso, irmão? Se você quer orar por isso, convido você a ficar de pé, para a gente orar por isso. Sim, Senhor, nós entendemos, à medida que ouvimos Tua voz falando com as igrejas, falando conosco como igreja, nós entendemos os riscos que nós estamos passando quando nós estamos deixando as coisas da vida nos conduzir ou entrar em nós. Nós estamos entendendo, Senhor. Entendemos a Tua preocupação, Jesus, como o nosso bom pastor cuidando de nós. E agora que nós vimos o testemunho de Policarpo, da igreja de Esmirna, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti até a morte, Senhor, a Te amarmos mais que tudo mesmo, Senhor, a termos uma profunda paixão que não faz a gente arredar o pé, dar um passo para trás, desistir. Pelo contrário,
prosseguir, perseverar, animar, fortalecer o fraco. Senhor, ajuda-nos a nos levantarmos cheios de esperança, de vigor espiritual, conforme o teu poder, Senhor, conforme a graça da salvação, conforme o Espírito que o Senhor deu a nós, o teu Santo Espírito, meu Deus. Vem e opera em nós e nos fortalece e nos faz te amar mais. Oh meu Deus, se tem alguém em dúvida no nosso meio, clama ao Senhor no nome de Jesus, traz salvação, meu Deus, operosa salvação, convencimento do pecado, da justiça, do juízo, convencimento da conversão através do teu poder, Senhor. Nós pedimos, Senhor, se alguém frio, morno, alguém que está longe, no nome de Jesus, também traz para junto de Ti, Senhor Deus, e arranca desse ponto, dessa estagnação espiritual, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda-nos, porque somos muito fracos, nós somos realmente muito pobres espiritualmente, precisamos tanto das riquezas que o Senhor nos tem para dar, meu Deus, e para desfrutar, e para viver, e para provar, e para testemunhar. Então nos ajuda, meu Pai, e nos levanta no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.